eu quero tecer primeiro aqui algumas considerações sobre esta investigação, porque quando eu a comecei e conforme as etapas iam sendo cumpridas, fui-me apercebendo que havia alguma confusão entre este tema e outros temas. Há um inquérito que está a decorrer, agora já não estará, porque já começou há muito tempo, exatamente direcionado para espectadores e criadores. E muitas das vezes havia respostas que questionavam se isto fazia sentido depois de Pasolini e outros realizadores e criadores afins. Bom, isto leva-me a ter que explicar que esses criadores falam sobre atos sexuais, sobre comportamentos sexuais, sobre a prática sexual. E este trabalho prende-se sobretudo com as manifestações da sexualidade. E aqui qual é a diferença? A diferença é que eu concebo a sexualidade e tudo aquilo que tem o sufixo idade como algo que participa de um determinado campo, mas que não está sujeito ao tempo e espaço desse mesmo campo. Nesse sentido, mais do que o comportamento, a sexualidade fica instalada no âmbito mais de uma fantasia ou de um sonho ou de uma tendência, mas que nem sempre, e muitas das vezes quase nunca, é cumprida no comportamento. Isto leva-nos à questão das represálias e da forma como a sociedade se foi organizando, nomeadamente com questões deontológicas, as questões da moralidade e as questões da seleção das premissas identificativas da atividade sexual, que, nomeadamente, antes da burguesia, já tinha uma vertente de compromisso para a reprodução e que estava relacionada com um modo de poder promover e prolongar o trabalho e a questão laboral e o seu rendimento e aquilo em que esse rendimento poderia resultar como benefício para a sociedade, mais do que ter em conta o cumprir-se a experiência do ser humano enquanto indivíduo. Não podemos nunca deixar de regressar a Freud. Freud, Jung e Lacan continuam a ser os mais importantes, porque foram os que inicialmente abordaram e tiveram a preocupação de isolar conceitos, mas nomeadamente o Freud, que na sua tentativa de abordar a sexualidade de modo distinto, isolou o princípio do prazer, a bissexualidade, os fetiches, os preliminares, e aqui eu tenho que falar de todo o processo anterior e que tem a ver também com aquilo que eu dizia em relação ao teatro, que preliminar significa aquilo que é anterior ao espaço em que está a acontecer a transformação. Portanto, liminar é o espaço que corresponde ao momento em que eu já não sou quem era e ainda não sou quem vou ser. Não é? Que isso era um dos propósitos do teatro e dos rituais, portanto, a liminaridade. No preliminar é exatamente o que antecede esse momento. Ele isola isto nas três fases, ou nos três estudos para uma compreensão da sexualidade e para tornar mais clara essa distinção das três fases, ele vai buscar a criança porque é o que está mais perto do instinto animal, daquilo que o ser humano é enquanto ser vivo e animal. E aí é que acaba por chegar ao líbido, não é? Uma mistura de pulsão sexual e pulsão agressiva, o que nos leva às abordagens às diferenças, a inversão e os modos de viver. Ele diz neste contributo para uma compreensão da sexualidade, ele diz exatamente que o facto
a necessidade sexual no homem e no animal é expressado em termos biológicos pela assunção do instinto sexual e que este instinto é feito de modo análogo ao instinto de conseguir nutrição ou ao instinto da fome. A expressão sexual correspondente a essa fome não sendo concretizada ou encontrada de modo coloquial, de modo cotidiano, a sua satisfação corresponde àquilo que a ciência expressa como esta libido. Esta libido acaba por ter um papel muito, muito importante na disseminação no próprio indivíduo. Quando eu digo disseminação, não é em termos de grupo, mas no próprio indivíduo, de várias fontes, a partir de imagens e de fantasmas que o próprio Jung definia como fazendo parte do inconsciente coletivo, ou seja, da memória genética. Esta libido ela contém em si, ela reúne em si duas pulsões, a pulsão sexual e a pulsão da agressividade, que resultam naquilo que, de modo mais neutro, podemos considerar como a experiência sadomasoquista do próprio ser humano na sua relação com a sexualidade. Sadomasoquista no sentido de que há uma inflição de alguma violência, de algum prazer, porque desrompe com aquilo que seria a ordem, mas ao mesmo tempo isso resulta como um prazer na própria inflição dessa violência e, portanto, é uma situação recíproca e aqui nós estamos a falar do sadomasoquismo na sua extensão de fetiche, não é? na sua versão atual, mas sim de um modo completamente neutro e isento, como eu estava a dizer, como eu estava a referir há pouco, algo que tem a ver com esta relação de ethos e thanatos, de eros e thanatos, perdão, resultará dessas duas, eros, que é a pulsão da vida, não é? E thanatos, que é a pulsão da morte. Continuamos com Michel Foucault, que nos anos 70 do século XX procura pensar como o que chamamos hoje de ser humano foi moldado por meio de mecanismos de poder, como eu já referi há bocado, de regimes de saber, de disciplinas científicas, de máquinas políticas, e nos seus estudos sobre a sexualidade nos anos 80 é operado um deslocamento na reflexão, um deslocamento do seu espaço de prática para um espaço de reflexão. Agora, os saberes e os poderes, longe de perderem importância, ganham um novo locus com a problemática do governo de si e dos outros. Com elas são analisadas as relações dos sujeitos com a verdade, em torno das quais se constroem regimes de governo e de técnicas de si. Procura, com um estudo sobre a sexualidade, analisar como o sujeito emerge sempre como uma realidade contingente entre um nexo de práticas, de saberes, de leis e de poderes que não só o condicionam, como também, por meio dele, ganham vida e movimento. E, portanto, é nesse sentido que esta investigação das manifestações da sexualidade pretende questionar o que é que, ao ser limitado, provoca no ser humano comportamentos que são desviados daquilo que seria a sua fantasia sexual, que é o espaço e tempo que, para mim, ocupa a sexualidade. Temos um complexo muito recorrente, agora se calhar já não tanto, conforme as coisas têm estado a evoluir, mas um complexo que se chama designadamente Madonna/prostituta. Isto implica que dentro de uma relação amorosa não haja espaço para o sexo, porque o sexo, sobretudo na sua vertente, na sua visão moralista ou moralizada ou moralizante, correspondia a algo que seria uma invasão do corpo. Portanto, falemos em questão de géneros, o homem mais depressa recorreria a uma prostituta do que à esposa, porque a esposa corresponderia à Madonna, à santa, a algo divino. A prostituta seria o espaço em que ele poderia dar aso à sua fantasia, mesmo que, ao cumprir essa fantasia no comportamento, ela deixasse de ter o sabor que tem
enquanto fantasia. Não sei se fica claro para vocês. Uma coisa é eu fantasiar com alguma coisa, outra coisa é que quando pratico ou quando a atinjo, verificar que de facto ela tinha um impacto maior, uma dimensão muito maior e um alcance muito maior em mim, enquanto fantasia e enquanto trauma, enquanto sonho, não é? O Foucault debruçou-se nos volumes 2 e 3 da História da Sexualidade sobre textos de filósofos gregos ou greco-romanos da Antiguidade para encontrar os princípios de uma hermenêutica do sujeito ou de técnicas de si. E aqui devo referir que o líbido, que normalmente está na boca das pessoas em conversas de café, significa tão somente, na sua origem latina, desejo. E, portanto, é esse desejo que nós temos que considerar que surge manifestamente na arte. Quando eu digo manifestamente, não significa que seja claro, que seja evidente, mas surge sempre que há qualquer relação, sempre que há qualquer tendência de abordar uma relação entre duas ou mais pessoas, entre dois ou mais indivíduos, surge algo que nos remete e nos direciona imediatamente para um espaço que muitos considerariam de forma privada e que considerariam que não existiria em mais lado nenhum e isso ocupava uma espécie de isolamento na sua experiência pessoal, se na arte não houvesse esse tipo de manifestação. Mais tarde regressarei a este tema, que é para vermos até que ponto é que é aí que reside esta tal questão dos efeitos e consequências de ordem estética, ética e política dessas manifestações. Ana Alexandra Carvalheiro, no seu estudo em defesa do erotismo de 2018, traz à luz um elenco de conceitos que nos direcionam para um lugar mais perto da definição de sexualidade. Ao diferenciar sexo, o órgão genital com que se nasce, de género, as características que adotamos no comportamento e na aparência, modo de vestir, adereço, etc., Ana Carvalheiro aborda a sexualidade não apenas como diferente de pessoa para pessoa, como de género para género, afirmando que, tal como as pessoas são 7 mil milhões, também as sexualidades correspondem a esse número. Nada disto seria de grande novidade desde o ciclo de conferências anterior, partindo dos estudos de sexologia. Mas Ana Carvalheiro tem um discurso que encerra e repete dois conceitos que me chamaram a atenção e que vêm, de algum modo, corroborar a minha hipótese: fantasia e comportamento ou versus comportamento. Quando eu chamo aqui a atenção para o ciclo anterior, é porque alguns de vós estiveram presentes e no ciclo anterior, sobretudo, mostrava-se sexualidades muito específicas que, basicamente, já participam atualmente de conceitos aos quais todos nós temos acesso e que são de algum modo evidentes, mas neste ciclo pretende-se ir mais fundo e ir exatamente a essa questão da fantasia, à qual eu oponho a questão do comportamento. Isso implica que, tal como eu já vinha inferindo de há uns anos para cá, a sexualidade de alguém não tem que corresponder necessariamente ao comportamento desse alguém. Pelo contrário, quanto maior for o número de represálias e normas de conduta de uma sociedade no que diz respeito à conduta sexual, maior é a possibilidade de as sexualidades se manifestarem apenas no espaço e tempo da fantasia, uma vez que é de desejo que se trata, da libido. E aqui, como já referi há bocado, entra a luta entre Eros e Thanatos, a primeira a pulsão da vida e a segunda a pulsão da morte, ou, para usar uma linguagem mais freudiana, o primeiro encerra a pulsão sexual e o segundo a pulsão agressiva. E é neste contexto que as sexualidades abordadas de modo evidente ou subtil, como já disse, nas artes, vão ter implicações estéticas, éticas e políticas na esfera social. Estéticas porque o indivíduo depara-se com, apercebe-se de e nota uma nova forma de estudo do bom e do belo, implícitos naquela filosofia da arte, aquela filosofia que é a estética.
Éticas, porque vai questionar o conjunto de regras de conduta de ordem moral do indivíduo em grupo ou de modo isolado. Políticas, porque vai questionar o modo como os Estados, as cidades, as polis estão organizados e tentar perceber as justificações para as regras de comportamento em sociedade. Algumas pessoas poderiam rebater isto, dizendo que atualmente, ou tentando defender que atualmente já não existem tantas represálias ou que muitas pessoas já estão libertas dessas algemas de cristal. Não é. Infelizmente não é, infelizmente não acontece. Em lado nenhum do mundo ainda existe muita gente que vive isolada nas suas fantasias sexuais e com comportamentos e práticas sexuais muitas vezes completamente opostas à sua predisposição e que funcionam de algum modo de forma violenta, porque em todos os lugares do mundo existem sempre, nem que seja em pequena dimensão, núcleos que criam leis, normas e regras. Eu aqui cito sempre Leo Tolstói, quando põe na boca de uma personagem amiga da Ana Karenina, e diz: tu quebraste as regras, podes quebrar a lei, mas nunca quebres as regras. Para mim essa frase é bastante elucidatória ou elucidativa de como existe uma diferença entre o vigiar, a vigilância do grupo, como Foucault tão bem isolou, portanto, a vigilância do grupo sobre o grupo, e aquilo que é exterior ao grupo, mas que é um olhar panóptico sobre o grupo. Não é essa questão é a regra. E, portanto, muitas vezes, nos pequenos bairros, inclusive, essas represálias funcionam de modo muito mais impressionante, no sentido de pressão, não é? Exatamente porque é considerado regra. Mesmo que haja pequenos desvios, e estamos a falar de pequenos desvios que resultam de pequenos convívios em que o discurso é oposto ou é escondido, escudado pelo humor, não é? Mas que é oposto àquilo que é considerado a regra. E muitas vezes fica tão bem diluído aí que a gente não se apercebe de quão violento isso pode continuar a ser hoje em dia. Por isso é que eu considero que se eu não tiver acesso à arte nem à cultura, e aqui abro um parênteses para referir que a arte para mim é quando acontece de modo espontâneo e único, enquanto cultura refere-se ao que foi integrado e é referente a qualquer coisa que já passou a participar da vida em comum, portanto, de um culto. Ficarei apenas preso nas referências e normas que são impostas e praticadas, e tudo o resto que me ocorrer, mas não participar, porque não tenho conhecimento que haverá mais pares dessas referências, não participar dessas referências e normas, far-me-á sentir mal, desintegrado e inadaptado, guiando-me num sentido de fragilização que me torna uma presa fácil para o sistema, presa aqui no sentido de não ter outras possibilidades. Mas se eu tiver acesso à arte e à cultura através do reconhecimento de outras experiências e outros modos de existência, terei a possibilidade de encontrar paralelismos, similaridades e divergências que contribuirão para uma voz e uma participação mais ativa na e com a comunidade. E por acaso, agora que estou a reler isto em voz alta, posso não reconhecer ou conhecer paralelismos ou similaridades, mas posso ter acesso à informação de que existe alguma coisa que eu posso compreender de outro modo que não do modo que me tinha sido permitido compreender. Está claro que eu estou a tentar fazer com esta investigação. No ciclo anterior abordámos várias opções de sexualidades e práticas que, de modo mais ou menos óbvio, habitavam certos objetos artísticos. Maioritariamente foram abordadas sexualidades que não participavam do reconhecimento comum, tais como a homossexualidade, a bissexualidade, o sadomasoquismo, aqui já no sentido de prática de um fetiche, a desconstrução de géneros, a pornografia e modos de dizer o indizível.
Mas hoje gostaria de mostrar diferenças muito subtis que, através da energia aplicada na performance e durante a criação, claro, criam uma fronteira entre modos de sexualidades aplicados a comportamentos sexuais integrados por heterossexismo. Escolhi 2 objetos, um do cinema e outro do teatro. Digamos que um pode ser antecâmara do outro, neste discurso, não na sua ligação artística, porque são total e claramente de origens diferentes e afastadas. O filme La Guerre du Feu, de 1981, de Jean-Jacques Hano, e espetáculo de teatro-dança, 5 heures du matin, de 2005, da Exposição Internacional do Canadá. Vamos então ver aqui como é que neste filme, este filme é um filme que é o primeiro filme sobre a história de um algo que vai ser aqui, não é? Sobre a história em que eles não falam todos inglês, mas não me está a aparecer, espera lá. Há aqui qualquer coisa que não me está... Tenho que tirar a apresentação, não é? Tenho que tirar a apresentação daqui, para lá. Portanto, isto é sobre a Guerra do Fogo, residual, emergente, transitivo. Uns roubam o fogo, outros mantêm o fogo, outros já conseguem fazer fogo. Mas o que surge aqui, sobretudo, são as questões da sexualidade, aqui no sentido do seu impulso maior. E temos aqui logo a primeira... o primeiro reconhecimento de um comportamento sexual animal. Portanto, aqui surge muito bem o Jean-Jacques Hano, surge muito bem associado à questão da comida, não é? Também de comer, como o próprio Freud referia, essa questão da fome e saciar a fome também participa das questões da libido e saciar esse desejo. Portanto, estamos a ver uma coisa sem represálias ainda, não é? Acho sempre muito engraçado. Portanto, nós ali vimos o comportamento sexual completamente isento de qualquer represália, portanto, enquanto instinto que necessita de ser saciado, que é preciso saciar. Mas, portanto, o filme vai evoluindo até ao ponto em que surge uma coisa que... Aqui. Surge uma coisa que vem alterar tudo e que depois o vídeo vai escrever como a arte de amar. Vai alterar tudo, porque a partir do momento em que começa a surgir esta questão das relações interpessoais, e que o Hano aqui foca muitíssimo bem, de modo subtil, então todo um novo mundo se configura e surge. Este lago
se mantivesse, não é? Continuaria esse espaço de liberdade e de multi-possibilidades entre todos. Portanto, aqui já os vemos a fazer fogo. Mas aconteceu algo. A partir de agora vai ficar limitada a possibilidade de partilhar com os outros o ser querido ou amado, porque a partir daqui começa o ser humano a relacionar-se com outros elementos da própria natureza que lhe dão algo de idílico nesta versão, neste produto e neste pensamento do Anu. A partir daqui eles começam a contar as luas. Pronto, nestas cenas que eu escolhi, eu tinha escolhido outras, mas como hoje há uma fusão, tem que haver uma certa contenção, uma certa economia para poder chegar a bom porto. Aquelas cenas que eu escolhi, portanto, são completamente antagónicas, não é? Numa vemos o comportamento animal puro, cru, não é? Sem regras, e depois aquilo que será a antecâmara para o Anu, de algo que ali pode parecer muito bonito, mas que depois se veio a transformar em algo que foi pervertido de algum modo e se transformou primeiro em contratos, depois em acordos para produção, depois para a manutenção de territórios económicos e geográficos, até que depois, quando surge a burguesia, então as questões, essas, como diz o próprio Foucault, essas questões do sexo passam da via pública para a via privada. Portanto, começa a questão moralizante, não tem a ver com a época vitoriana, mas a questão moralizante que parte de algo que poderia assustar a sociedade enquanto conjunto de elementos de produção que visam uma ascensão financeira, económica e política. Neste caso específico que eu vou mostrar, o que conseguimos ver são, dentro do mesmo tipo de prática sexual, a única coisa que nos leva a pensar em sexualidade é a energia aplicada. São duas mulheres diferentes com o mesmo homem. Isto é o que a gente vê a cru. Se nós não pensarmos que é uma construção dramatúrgica e que são dois momentos diferentes, vemos que é o mesmo performer e duas performers diferentes. Portanto, estão num comportamento, numa prática sexual, cissexual, que tem a ver com condicente com o género, com o sexo, com tudo aquilo que a partir da sociedade aplica naqueles corpos. Mas a energia é muito diferente, é um bocadinho na linha da Madonna e a prostituta, apesar de não ser, da fronteira não ser tão clara. Vamos ver se eu consigo aqui encontrar... O espetáculo é muito bonito porque ele funciona sobretudo a partir das 5 da manhã, sobre uma mulher que durante às 5 da manhã tem medos e receios, e depois tem muitas fotografias tiradas no mundo inteiro por um fotógrafo canadiano ou canadiense, que é o Serge
Truffaut, não, Truffaut é o nosso cineasta, Sérgio, agora não me lembro do nome, mas são muito bonitas as fotografias, mas isso depois acaba por ter também um impacto na questão das sexualidades e das fantasias muito interessante, mas que hoje não teremos tempo para abordar, mas depois, se quiserem, podemos falar sobre isso em outra altura qualquer. O que nós vemos aqui, temos o homem primeiro isolado, não é? Aquilo que a dança permite e que o texto também permite, mas que pode desviar conforme o receptor. A dança acaba por ter por dar uma possibilidade mais abstrata e que se torna em algo, um significado mais objetivo, digamos assim. Isto, de algum modo, é um token, um símbolo, não é? Do espaço privado de um homem que, entre o líbido e o compromisso, encontra uma série de ansejos, não é? Que é uma mistura entre ânsia e desejos que serão cumpridos ou não conforme o seu calendário. Vamos avançar um bocadinho. Não é que é a partir daqui que vai ser, que eu acho muito bonito, e hoje vou deixar um bocado mais de tempo, vou deixar o tempo todo da cena, também não é muito grande.
Faire de la photo, c'est tricher. C'est choisir le cadre. Ok. Portanto, nós aqui vemos um comportamento sexual repleto de ternura, não é? Pelo menos é aquilo que nos chega. António, como é que eu retiro estas barras aqui de baixo, que é completamente... ok. Play, tem que deixar o cursor aqui. No centro. Em outro sítio que não aqui. Ok, tá bom. Ok, obrigado. Só por em cima que já sei. Tá bom, obrigadão. Agora, eu preciso aqui de... L'être humain peut faire. J'attends. Isso, ok. Então, vemos aqui mesmo o homem. Et lorsque la nuit s'immobilise, que Ouais, tout comme est en neige. suspens, et que les premières lueurs de l'aube commencent à poindre à l'horizon, je suis tout à coup envahie d'un profond sommeil. Je m'endors au lever du jour, soulagée de savoir que le soleil s'est levé, encore une fois. Romane bemerange Le thala de thala re lo ye thala re ya Thala de lo ye are lo le lo re ya Ala de nga ke are lo e ko lo re ya Mengen de trope are lo shen kam ne ya Paren zin de pe ma are lo te ten za ya Are tro de la are lo je mor sho ya
Mas aqui quase que poderíamos encontrar, quase podemos dizer que encontramos o tal complexo da Madonna e da prostituta, não é? No primeiro caso havia todo uma subtileza, uma suplesse, não é? Que no segundo caso, apesar de haver momentos também com essa mesma subtileza, são muito mais diluídos. Aí nós poderíamos pensar, mas aqui trata-se de comportamento sexual, apesar de ser dois comportamentos diferentes da mesma pessoa. Sim, sim. Mas se pensarmos no Criador, já não se trata de comportamento sexual, trata-se de sexualidade, trata-se de algo que, de algum modo, habita um espaço íntimo, um espaço privado, um espaço de fantasia, um espaço de sonho. E isso leva-nos, então, a passar para esta parte mais... Isto não está bem, está, a partir do dispositivo atual. Para esta parte mais direcionada, então, para um estudo de caso do género, do fantástico e do horror. Temos aqui, do Svetlana Todorov, esta definição do fantástico, que ele refere que o Álvaro, o principal personagem, não é ser protagonista, de Jacques Cazotte, no conto Le Diable Amoureux, de 1772, vive durante 2 meses com uma fêmea, com um ser feminino, ou um ser que é fêmea, que ele acredita ter aparecido, ter ser um espírito maligno. O diabo, o espírito maligno de um dos seus carrascos. Da forma com que este ser especificamente humano e o que ainda é mais importante, feminino, se comporta e as verdadeiras feridas que lhe são infligidas parecem, ao contrário, provar que se trata, por simplesmente, de uma mulher e uma mulher apaixonada. Quando o Álvaro pergunta de onde é que ela vem, a Biondetta diz que é uma Sylphide de nascimento e uma das mais bonitas entre as Sylphides. Mas será que as Sylphides existem? Eu não podia fazer nada com essas palavras, continua o Álvaro. Mas o que é que eu poderia fazer da minha aventura total? Tudo isto parece um sonho. E eu continuei a dizer a mim próprio, mas o que é mais do que isso? O que é que a vida é mais do que isso? O que é que a vida é senão isso? Eu estou mais a sonhar de modo mais extravagante do que os outros homens. E é só isso. O que é possível? O que é impossível? A questão do sonho é muito, e da fantasia é muito, muito bem recebida no género do fantástico, em que podemos... Será que tenho isto aqui? Tenho. Nesse género fantástico, em que as coisas ganham uma dimensão aceitável porque ali estão disponibilizadas por algo que é fora do cotidiano, algo que é fora, que é exterior ao ser humano e ao controle do ser humano, não é? Vou só aqui pegar em 2 fantasias que não têm rigorosamente nada a ver, ou 3 fantasias que não têm rigorosamente nada a ver, e que são da sexualidade, mas que também são do fantástico. Por exemplo, temos este Lolita, antes ainda de irmos para a zona mitológica. Espera lá, que eu tenho que sair daqui, esqueço-me sempre disso, peço desculpa, mas é muita coisa para pensar ao mesmo tempo.
No princípio agora já dará, não? Já. Lolita do Nabokov. Na versão do Kubrick, em que fica clara a ideia do desejo por um homem mais velho, o desejo de uma adolescente por um homem mais velho, mas que depois se transforma em algo que parece que é o homem mais velho, que é perverso, e que logo à partida tinha essa fantasia de algum modo associável à pedofilia. Mas nesta versão do Kubrick fica muito claro que há um jogo de sedução específico e há uma sexualidade pré-adulta, pré-juvenil inclusive. Portanto, é um dos casos em que a arte nos ajuda a perceber variedade, para não dizer mais nada. O Carrel, a partir da obra do Genet, do Fassbinder, a versão do Fassbinder, não é? Que aparece todos os lugares que atualmente alguns poderão considerar clichês, mas que são espaços de fantasia e de sonho, portanto, espaços da sexualidade. Não têm necessariamente que responder a comportamento, mas são imagens que nos remetem para um âmbito específico do homoerotismo. Isto é só para recuperar. Aqui está associado, nesta cena, de modo claro, Eros e Thanatos como juntos, não é? Aliás, os franceses têm a expressão petit mort para o orgasmo, não é? Uma pequena morte. E, portanto, esta associação não é uma coisa nova, nem é uma coisa que eu traga para cima da mesa como uma carta, pelo contrário, é apenas um elemento sublinhado. E por último, também do Fassbinder, e com argumento seu, As Lágrimas Amargas da Petra von Kant, em que se vê aqui uma tríade muito específica entre uma estilista, uma predadora social e a assistente da estilista, que não diz uma palavra nunca. Mas esse jogo da filtragem, da sedução, associado também ao requinte e à sofisticação, como se de algum modo houvesse um espaço isolado para a prática ou para o exercício de fantasias que era isolado do cotidiano, que para mim também funciona como uma represália, mas é uma espécie de autoguetização. Neste caso específico, eu não estou a julgar, não estou a dizer-se que é errado ou certo, mas funciona assim, não é? Funciona como um espaço de autoguetização. E depois ainda há mais uma amiga da Petra que também é seduzida, também tenta seduzir, a Ana Schigula. A arte sacra, há um trabalho do Lacan sobre a arte sacra e especificamente sobre o êxtase de Santa Teresa, não é? Como repleto de sexualidade e erotismo. Portanto, Fassbinder era um homem que podemos dizer que se movia muito bem nestas diferenças entre sexualidade, fantasia, sonho e comportamento, e sabia que de algum modo o espaço de requinte permitia coisas que é uma visão que não é novidade nenhuma. Muitos de nós se habituaram ao célebre chavão de que na corte ainda são piores do que no povo, ou seja, piores no sentido mais permissivos, não é? Portanto, haveria qualquer coisa da aristocracia mais permissiva. Mas vamos ver aqui como é que o sonho pode ser cumprido no cinema
do horror e fantástico, sendo alibado pelo mal. Por exemplo, Cat People, que é uma versão, um remake, mas muito mais interessante enquanto história. É um grupo, uma comunidade de panteras, não é? Que ganha dimensão física nos seres humanos devido a uma maldição. E os dois são irmãos. Make love with me. I'm not like you. You can't escape the nightmare without me. And I can't escape without you. I'm not like you. About the animal in us all. Ou seja, aquilo que, se por um lado surge para algum plano da lucidez e da razão, ou da lucidez não, da razão, poder receber de modo menos desconfortável porque surge associado ao mal, de qualquer modo tem pequenas frases e pequenas ideias que surgem como a defesa de algo que é perseguido. Neste caso, como podemos todos aceder, trata-se também de incesto, não é? Temos aqui, em 1983, em plena ascensão da SIDA, ou do Sarah Roberts is in jeopardy. The Hunger, com a Catherine Deneuve, Susan Sarandon, David Bowie e Willem Dafoe, muito novinhos, em que tudo se altera, através da sedução, tudo se altera na vida de duas pessoas que tinham um cotidiano dentro das normas habituais. And soon she will turn into something that you will never be able to forget. No matter how hard and how long you try, fear her. What have you done to me? Forever and ever. And life signs terminate right here. Timeless beauty of Catherine Deneuve, the cruel elegance of David Bowie, the open sensuality of Susan Sarandon, combined to create a modern classic of perverse fear. Haunting, mysterious, sensual, strange, perverse, riveting. The Hunger. Portanto, vemos aqui que começamos aqui a entrar nesta zona que tem a vampiresca, em que todas as possibilidades de relação física entre seres são possíveis, não é? Entre duas pessoas do mesmo sexo, pessoas de sexo diferente, e de vários modos, mas, sobretudo, e aqui de modo bastante explícito, muito associados a um fator da beleza, da sensualidade, da sedução dos sentidos. Ou seja, de algum modo também todos estes criadores tinham algum requinte, e nesse requinte cabem as fantasias, mesmo que elas surjam defendidas
alivadas por outras condições da sociedade, nomeadamente o mal. Depois temos aqui uma versão que eu acho lindíssima, que é o Nádia, que é das produções do Lynch, que é de 94, que mais uma vez no vampirismo cabe também o incesto. I'm going to see my brother. Does he live in Carpathia? No. Brooklyn. In my head, it's like receiving psychic facts. You will take us to him. I'm a relative. Can you identify the body? We will take the body. He's undead. If they don't destroy his body correctly, he'll be back. It won't be pretty. These creatures are everywhere. They invade your thoughts, then your heart. I can't believe I'm letting you do this to me. I think I'm in love. Jason Jim. She's a zombie. They have powers. You can hear the blood in our veins. We're going to die. That's right. The family curse is selective. It goes way back from Romania. How do we find them? How do we fight them? It just seems to me you've got them through something and you haven't quite come out the other side. How can it feel this wrong? Don't look away. Steady. Estes foram os trailers que eu selecionei para introduzir então agora a questão do Drácula como exemplo mais acabado nesta relação do que a própria original não conseguia dizer tudo naquela época vitoriana em que foi escrito. Que depois o Coppola consegue mostrar. Mas eu começo por dizer que as questões do e em torno do sexo e das sexualidades, tal como tudo que se relaciona com o ser humano em sociedade, variam consoante as épocas, e essa condição de fluxo variável e variante produz a possibilidade de olhar de modo direcionado para determinado contexto sociopolítico-moral, ou de modo comparativo para dois ou mais contextos, permitindo uma análise da forma como são comunicados e percepcionados em sociedade. Mas eu acho que tenho que ler este epígrafe que escolhi como a janela, como imagem, que agora pedem-nos sempre, não é? Nos vídeos e no YouTube, quando publicamos o vídeo, há sempre uma imagem de capa, e esta é a imagem de capa, só que em palavras. Falar de sexo e literatura é dizer uma e a mesma coisa. Sobre a página organizam-se as referências, as alusões, as fugas, as transfigurações e as elipses dessa palavra que se evoca. Sexo. O lugar da sua inscrição não é, no entanto, o da exibição e exuberância. Trata-se sempre de outra coisa, da felicidade. Isto é uma introdução incógnita, eu não gosto muito de anónimo, porque a pessoa terá nome, mas é incógnita, de um dossiê Sexo e Literatura, a nuvem sobre a página, do Círculo de Leitores, a revista do Círculo de Leitores, de 1993. Mas vamos então continuar aqui. A Inglaterra da segunda metade do século XIX. Eu aqui não vou dizer tudo, não vou ler isto tudo, sejam descansados, porque há coisas que não são necessárias, mas há estes espaços aqui para maior percepção e contextualização são incontornáveis. No seu contexto vitoriano, revelava-se particularmente dual na recepção e na produção de discurso de temáticas sexuais. Se bem que Michel Foucault tenha combatido de modo bem sustentado a hipótese repressiva, a burguesia protestante tinha acesso a uma liberdade de expressão relativamente às questões do sexo que não era partilhada com e pela camada popular. Nesta última, o espartilhamento da atividade sexual por razões de reprodução e impacto da mesma no trabalho e na política resultava numa abordagem marginalizante do desejo e das razões
e das razões falta aqui das razões da concretização da pulsão sexual em livre prática corporal. Se bem que houvesse uma aceitação generalizada da existência do desejo sexual, não apenas nos homens, mas também nas mulheres, as limitações ao exercício desse desejo por parte destas mulheres eram vigiadas pelo próprio povo e burguesia através da proibição ou da associação ao pecado, doença, libertinagem e perdição. Uma mulher que desse asa ao seu desejo sexual era tida por uma prostituta. Portanto, para aquilo que eu já disse há bocado, de modo mais desarranjado e que aqui está bem arrumadinho, como vocês podem perceber. Também os homens, devido às associações à homossexualidade e sodomia, cujas práticas eram proibidas, viam as suas fantasias de submissão a uma possível vontade sexual imposta pelas mulheres reprimidas, ou seja, um homem que idealizasse um momento em que era violado por uma ou mais mulheres, devia reservar esse ideal para si, sob pena de ser considerado perverso, passivo e submisso. Estas características eram associadas à homossexualidade, que constituía a condição máxima da perversão. Se, por um lado, como defende Foucault, encontramos um discurso sobre sexo e a defesa desse discurso sob várias formas e veículos, em esferas específicas para uma abordagem que se pretendia científica, por outro lado, na esfera pública, as coisas ainda mantinham um grande secretismo e aqui reside o fator vigiar para punir que Foucault equacionou na obra com o mesmo nome, mas também as categorias emergente, o que está a surgir, o novo, residual, aquilo que se mantém, e transitivo, o que se altera, que utilizamos enquanto conceitos operatórios. Perante um discurso emergente sobre as questões do sexo e um discurso residual que o tentava elidir do pensamento, existe um espaço transitivo ocupado por autores que buscam e encontram formas de abordar o indizível. É neste espaço que vai proliferar a literatura do fantástico e, com grande alcance público, a literatura vampírica. Esta última permite a reunião de vários elementos de transgressão das normas que são abordadas de modo defensivo, tendo um efeito que se quer oposto ao mesmo, particularmente no que se refere à problemática da mulher e do desejo, mas também do homem e das suas fantasias mais libertinas. Neste género fantástico vampírico, através da oposição de figuras angélicas às representações diabólicas, os autores podem exercitar os seus pontos de vista sobre vários tópicos da sociedade, camuflados pela luta entre o bem e o mal, que restaura a ordem através da existência divina, que tudo soluciona. Em 1899, Bram Stoker, indubitavelmente familiarizado com a literatura vampírica, ou como é designada, dramas do fantástico, e com as lendas folclóricas, procura encontrar, para além das fontes populares, algo que possa dar outra dimensão ao romance que tem em mente. Toma conhecimento da história de Vlad Tepes, da Valáquia, do século XV, cujo apelido significa empalador, sendo conhecido como Draculia, diminutivo de Dracul, que significa igualmente diabo e dragão. É nesta figura que se vai inspirar para o protagonista do seu romance. No entanto, as características que atribui a Drácula estão mais relacionadas com uma condessa húngara de nome Elizabeth Báthory, do século XVI, conhecida por matar e degolar raparigas, bebendo-lhes o sangue ou banhando-se nele, na tentativa de se apoderar das suas belezas e ser imortal. Stoker não descura, portanto, a realidade é muito superior à ficção, como se pode ver. Stoker não descura esta referência e dá o nome de Elisabetta à esposa de Drácula, a deuteragonista que se suicida no início da história. Deste cruzamento de figuras da história, nasce então a personagem que, em desvario e movido por sede de vingança, vai encetar uma busca ao longo de vários séculos para reencontrar a esposa. O relato dessa mesma busca oferece ao leitor um banquete para os sentidos, entre estímulos de desejo, erotismo e fantasia, associados a um desejo universal do ser humano, ser imortal. O facto desta obra ter tido um grande êxito imediato significa que uma grande percentagem dos leitores da época tinha sede de ter as suas fantasias e desejos saciados pelo ato de ler. Durante esse mesmo ato, o processo de transferência da libido para representações mentais, catexia, era iniciado e cada leitor veria a sua representação mental, bem entendido.
Drácula conta a história de um conde romeno que, na altura, isto não precisa de ler, toda a gente conhece a sinopse do Drácula, está toda a gente familiarizada. Pronto, por uma questão cristã, que a mulher não pode ser enterrada porque se suicidou, porque os turcos disseram que ele tinha morrido, a igreja recusa, então ele jura vingança e renega a igreja, e a partir daí então começa tudo. Tudo é disputado exatamente por causa da igreja. A igreja é essa que instaurou o próprio mal, ou instalou o próprio mal que torna que Drácula na pessoa que passa a ser a partir daí. Portanto, continuamos depois, portanto, há toda aquela zona associada ao folclore do vampiresco, não é? Dos alhos e etc., e modos de combater, evitar, até que se finalmente conseguem destruir o inimigo. Portanto, isto é uma zona também mais de operação da literatura, que não interessa tanto por aqui. Debrucemos-nos agora sobre a versão filmada assinada por Francis Ford Coppola em 1992. Portanto, no filme nós vemos um prólogo que nunca chegou a existir na edição do romance, que só surge na edição que foi recente da versão para teatro que o próprio Stoker redigiu e adaptou, portanto, não sei se todos sabem, mas é escrito em versão de diário, portanto, cada personagem, nós conhecemos a personagem porque, e o que lhes acontece porque está em forma de diário, portanto, não é um relato na terceira pessoa, ok? Portanto, é o Jonathan que fala na primeira pessoa e diz o que está a acontecer, a Mina, a Lucy, todos, o Helsing, e nós vamos tendo acesso a pequenas informações que depois o Francis Ford Coppola consegue reunir e mostrar de modo, quanto a mim, muito bom, porque é que ter medo de dizer a palavra bom, no início do filme para justificar toda a história. Portanto, dizia eu que esta versão filmada, assinada por Francis Ford Coppola em 1992 e anunciada como a versão mais próxima do conteúdo do romance original, integrando uma pequena história do pré-cinema, do teatro de efeitos e decores do melodrama e do cruzamento com as artes mágicas até ao cinema dos Lumière, o filme tem a particularidade de dar a ver um ambiente que elogia o teatro enquanto matriz da representação visível, como se podia dizer, o indizível naquele final do século XIX. Coppola serve ao espectador o que, na sua perspectiva, a descrição detalhada de atos sexuais e manifestações sexuais servia ao leitor do romance, estimulando a libido através de mecanismos que, pelo contrário, pareciam querer destruí-la. Cria-se assim uma espécie de uncanny valley do comportamento sexual selvagem e agressivo praticado pela besta, em que Drácula se consegue transformar. Não sei se toda a gente está familiarizada com este conceito do Uncanny Valley. O Uncanny Valley é um conceito que tem a ver com os próprios androides, ou seja, algo que é tão próximo, cujo resultado é uma construção, cujo resultado é tão próxima do real, daquilo que existe realmente, que assusta. Okay? É muito usado nos jogos também este conceito. Cria-se assim uma espécie de Uncanny Valley de comportamento sexual selvagem e agressivo praticado pela besta em que Drácula se consegue transformar. Falo selecionando as cenas que, no original, mais e melhor, podem seduzir o espectador através do estímulo erótico e fantasioso. Nessas cenas descritas mais adiante, podemos comparar a diferença entre dar a ver por imagens e dar a ver por palavras. É essa diferença que constitui o objetivo deste artigo, blá blá blá. Coppola dá a ver o que é sugerido de modo camuflado por Stoker. Toda a estética do filme remete para o teatro, o uso constante das cores vermelho e azul petróleo, muito utilizadas nas iluminações do espetáculo, estimula a fantasia, para além de criar o ambiente gótico necessário para contar a história,
e remete para o ambiente dos espetáculos de teatro, bem como o próprio comboio, onde Jonathan Harper se desloca para a Transilvânia, pois trata-se de uma miniatura e surge a fumegar num plano superior, enquanto o próprio Harper está sentado num plano inferior a reler as medidas de execução para mediar a compra de terras em Londres pelo Conde Drácula. Estes pequenos detalhes são só para enquadrar melhor a seriedade que se pretende ter neste tipo de estudo, para além do quão apelativo possa ser o tema. É um facto que o cinema tem possibilidades que o teatro não tem, sendo a principal delas permitir que o espectador viaje de um determinado espaço em um determinado tempo para outros em frações de segundo. Também procede constantemente por sinapses entre estes, tal como a mente o faz quando divaga por desejos, sonhos e fantasias. Coppola é exímio no comando dessas possibilidades. É neste ambiente de cinema teatralizado que é dado acesso às cenas de teor sexual que foram selecionadas pelo cineasta para que o público tenha a experiência do modo como Bram Stoker contornou o seu discurso sobre sexo, para fazer referência a práticas que, de outra maneira, não seria possível assinalar nem descrever. Começamos pela própria condição, sublinhada pelo Coppola, logo no início do filme, da recusa, como já disse, por parte da Igreja Católica, de um enterro cristão para Elisabetta, pelo facto de a mesma se ter suicidado após informações enganosas dadas pelos turcos. A notícia falsa de que Drácula tinha morrido, estimulando a ira do conde a ponto de este renunciar a essa mesma igreja. Este dado remete para a ideia de que a própria maldade, neste caso específico, teve origem na pastoral católica. O realizador recorre, inclusive, ao mesmo ator, o Anthony Hopkins, para personificar o eclesiástico que recusa o enterro e também o cientista Van Helsing, que vai perseguir o mal instaurado pela própria Igreja. A justificação da origem do mal aqui é que o mesmo resultou de uma cisão entre o homem e a Igreja. Após ter ficado visível o amor idílico, frágil, ingênuo e inocente de Jonathan e Mina, aos quais Ken Reeves e Winona Ryder, muito jovens, imprimiam uma sensualidade vibrante, sublinhando a natureza da relação entre ambos, para quando o mal se intrometer, o espectador temer e tremer mais pelos dois protagonistas. Surge a primeira abordagem sexual, referente a uma homossexualidade elidida, a representação de um homoerotismo sublimado através da personagem de Drácula, quando este, referindo que Jonathan é, entre aspas, citação, um homem de bom gosto, fecha a citação, deixa no ar o duplo sentido do refinamento, mas também do paladar, ou seja, é um homem bom para comer, sendo este verbo, por sua vez, utilizável como metáfora para fornicar. Observa-se aqui o paradigma da atração do homem mais velho pelo homem mais novo, a que Stoker não seria alheio. Mas mais tarde surge nova alusão a esta mesma atração homoerótica de Drácula por Jonathan. Quando este último se corta, ao fazer a barba, o conde retira-lhe a navalha e, virando-se para a câmara, numa referência ao teatro de Shakespeare, cujos apartes são dirigidos ao público, lambe esse mesmo sangue com luxúria e sofreguidão, numa hora de satisfação que Gary Oldman representa de modo contagiante. Mas a representação da ideia de homossexualidade e da sua manifestação não fica por estas duas personagens. Ranfield, o primeiro mediador enviado à Transilvânia e que terá enlouquecido pelo facto de ter vivido as mesmas experiências que Jonathan, louva Drácula com uma veneração que remete para as relações de dominador-dominado, ou seja, submisso nas práticas sadomasoquistas. Estas condições são provocadas e justificadas pela presença do mal nas vidas das personagens. Uma outra representação do proibido surge na transição entre os momentos assinalados. O espectador depara-se com a representação de um cruzamento entre a fantasia homoerótica dos praticantes mais vocacionados para a passividade e a fantasia masculina de submissão a um grupo de mulheres que violam um único homem enquanto o mesmo se deixa usar e se entrega ao ato. Ao entrar no seu quarto, Harker é aliciado para uma outra divisão através das vozes sussurradas das noivas de Drácula. Aí depara-se com a existência de uma cama king size, na qual se deita, sempre conduzido pelas vozes.
No plano seguinte, apenas se vê Jonathan, Keanu Reeves, da cintura para baixo, com as pernas ligeiramente dobradas e afastadas, exibindo um volume do pênis nas calças que aumenta com a ereção. O volume nas calças é que aumenta, não é o pênis com a ereção, porque isso seria um pleonasmo. À sua frente, mesmo colada à pelvis de Harker, surge a cabeça de uma das noivas, e esta expõe a língua. É impossível não associar tal imagem à representação de um felátio proibido às mulheres decentes, mas perfeitamente possível de exibir quando praticado em contexto de perversão. Estamos a falar numa época específica. As noivas surgem em conjunto, são 3, uma delas é a jovem, exponencialmente bela Monica Bellucci, e usam o corpo de Jonathan a seu bel prazer, enquanto este se deixa levar por sensações vertiginosas e um êxtase galáctico. Neste caso, a violação surge como uma perversão fantasiosa do homem que, ainda segundo Freud, nos seus escritos sobre o complexo de Édipo, encontra nessa fantasia modos de sublimar a pulsão sexual e a pulsão agressiva que estão associadas à satisfação sexual no seu estado mais básico ou selvagem. Por fim, uma das noivas morde, com os dentes já vampirizados, a glande de Harker, sugando-lhe o sangue. E este, apesar de gritar, abandona-se a essa variante, permitindo que ela continue, deixando no ar a ideia de sadomasoquismo, aqui representada pela mistura de dor e prazer. A prática predadora das noivas é interrompida por Drácula, que abruptamente surge enraivecido, gritando que Jonathan é dele, representação do ciúme considerado popularmente mais feroz nas relações homossexuais, obrigando as noivas a afastarem-se, mas dando-lhes como recompensa um bebé para repasto. Deste modo, fica subliminar a alusão à pedofilia, aqui representada também como fruto do mal. Mas a fantasia do homem que sucumbe à violação por mulheres também está ligada ao facto de que, ao ser reprimida a autonomia sexual da mulher, o desejo da mesma também era boicotado, sendo que as práticas sexuais normalizadas não podiam ir além do campo da reprodução, conforme as normas e convenções católicas. Ao ser realizada, essa mesma fantasia quebraria a sujeição às regras de boa conduta sexual a que o homem estava obrigado e que não o deixava ter o livre usufruto do corpo da mulher. Mas nem todo o indizível é tratado de modo sério e associado ao mal. Francis Ford Coppola inclui neste filme ingredientes da comédia, aqui enquanto veículo da alusão ao sexo e aos órgãos sexuais. Surge no filme uma cena em que Mina está a ler As Mil e Uma Noites, e abre o livro numa página ilustrada na qual se vê um homem a penetrar uma mulher, ambos árabes, como é óbvio. A fornicação aqui é representada como algo de um outro modo bárbaro, de um outro mundo, bárbaro, estranho e exótico. Esta visão que mina aquele óbvio, ambos árabes, óbvio, é porque não é por o livro ser logo árabe, originalmente árabe, Sherazade. É exatamente porque tinha que ser exótico, não é? Tinha que ser de fora, tinha que ser algo que não fosse dali daquela comunidade do Ocidente. A fornicação aqui é representada como algo de um outro modo, de um outro mundo, bárbaro, estranho e exótico. Esta visão que Mina tem na sua intimidade faz com que ela considere tal prática nojenta, devido à sua condição idílica de rapariga decente. Essa decência está em risco porque Drácula, entretanto, chegou a Londres e rejuvenesceu, trajando de um modo dandy que o torna sedutor e elegante. Lucy aproxima-se e vê-se outra imagem do livro que tinha caído. Ambas comentam a estranheza da posição ilustrada. Lucy afirma que já experimentou nos seus sonhos e as duas riem da brincadeira. Quincy, um pretendente de Lucy, surge e esta, depois de comentar com Mina de modo atrevido os atributos dos órgãos genitais daquele que se podem adivinhar por baixo das calças, dirige-se a ele elogiando-lhe o tamanho da espada e pedindo-lhe para deixar tocar nela num jogo de palavras audacioso. Com esta representação do à vontade com que Lucy se refere a questões do âmbito sexual, fica clara a ideia de que está permeável ao mal
por ser uma rapariga livre e sedutora. Já estou a ter lapsos de língua nos sítios onde me apetece estar. Esta condição vai levá-la a ser vítima da predação sexual de Drácula numa cena que representa a pujança do ato sexual exercido sem freios, seguindo a pulsão mista que resulta do cruzamento da pulsão agressiva com a pulsão sexual assinaladas por Freud. Uma noite, quando Lucy sai de casa, sonâmbula, com uma camisa de dormir de tecido leve e esvoaçante, Mina apercebe-se da ausência da amiga e vai à sua procura. Finalmente, depara-se com uma cena terrível. A besta a fornicar com a Bela. Mas a Bela não se debate, entrega-se e rejubila. Drácula, transformado em lobisomem, penetra Lucy de modo selvático e morde-lhe o pescoço. Lucy, sem se aperceber, bebe do sangue que jorra dos dentes do lobisomem, o que é o passaporte para também ela se transformar numa vampira, numa morta-viva. Há algo de um ritual de sacrifício no modo como Coppola encenou esta cena. O transe de Lucy é muito próximo do transe dos rituais. Está fora de si, está com os deuses. O lobisomem, Drácula, vê que Mina os observa em choque e a sua cabeça ganha um reflexo de cor rubi. A ideia que fica clara nesta cena é que o sexo animalesco, prazeroso e vibrante, existe e é possível, apesar da representação do mesmo remeter para a perdição. O lobisomem desaparece, Lucy acorda, Mina não se lembra de ver. O conde não se lembra de ver o conde e Lucy conta-lhe o sonho que teve parecia real, que ele a impelia e arrastava. Neste ponto específico, é importante lembrar que a psicanálise estava em grande força e que Freud, na altura, com 39 anos, defendia o sonho da violação como o desejo de ter sexo realizado no inconsciente das mulheres reprimidas, cuja natureza de imposição e forçamento justificava esse mesmo ato sexual involuntário e libando-as de qualquer culpa. Sobre Lucy e a sua representação no contexto de Drácula de Bram Stoker, cabe referir que as tentativas de sedução exercidas para se alimentar durante o processo de vampirização, que revela a visão à época e ainda hoje de que o sexo transporta consigo doença, pathos, são sempre falhadas e o seu fim é consumado por uma estaca espetada no coração e pela decapitação. O par, cuja união provoca a disrupção da ordem e dos bons costumes, é composto por Mina e Drácula, cuja relação podemos associar às pulsões de Eros e Thanatos, vida e morte. O seu encontro e união são conduzidos de modo a que o leitor sinta um misto de atração e repulsa pela situação. Se bem que inicialmente o conde seja apresentado como maléfico, na presença de Mina manifesta um carinho, um afeto e uma emoção que comovem, mas também repulsam o leitor, uma vez que, à época da escrita, não concebia tal união, fruto de todo um ritual de sedução entre duas pessoas, sendo uma delas comprometida. Há um primeiro encontro entre o conde e Mina, que termina no cinematógrafo. Drácula tenta morder Mina, resistindo no último momento. Num segundo encontro, durante o qual é bebido absinto, vê-se Mina a sugar esse mesmo absinto de um torrão de açúcar, com uma sensorialidade dificilmente dissociável do erotismo que emana da cena. A infidelidade é aqui representada também como involuntária. O absinto é um afrodisíaco alucinogéneo, condição que permite defender a involuntariedade de Mina na troca de experiências sensuais, sexuais, com o conde. O indizível encontra, de novo, uma forma de se manifestar, defendido pela causa exterior, mas para o leitor e espectador fica a ideia da atração sexual entre duas pessoas, fora do contexto do casamento, como uma possibilidade concreta. Mais tarde, Mina e Drácula trocam experiências com os corpos um do outro. E essas são de tal intensidade que a primeira acaba por ser seduzida de modo irreparável pelo conde, a ponto de se render e submeter à mordida que irá iniciar o seu processo de vampirização e dar-lhe a possibilidade de acompanhar eternamente Drácula depois de se tornar imortal.
A esfera do pecado permite a realização de múltiplos desejos que nos habitam em segredo por estarem à margem da lei. Ainda nesta cena, surpreendentemente, é feita uma consideração que deve ter abalado os vitorianos mais puritanos. Mina pede a Drácula que a resgate da morte que a vida que ela leva é. Esta ideia seria inconcebível para os leitores de Stoker, uma vez que surge num contexto de vampirização. No entanto, Mina foi seduzida pelo mal e, por essa razão, fica desresponsabilizada daquilo que, metaforicamente, corresponde a um suicídio de acordo com os padrões católicos, ou seja, ao entregar-se voluntariamente à vida eterna, Mina renunciava a uma vida imaculada. Uma outra consideração que deve ter chocado os leitores é feita por Van Helsing, quando este afirma que a evolução da civilização existe a par da evolução da civilização, tornando-as companheiras. Significa isso que quanto mais se evolui no processo de civilização, maior é a prática de sexo promíscuo e isso pode matar. O perigo no processo de civilização maior é a prática de sexo promíscuo, o perigo associado a determinada ideia coloca no plano do proibido, o que, por sua vez, amplia a atração por essa mesma ideia, tal como refere o ditado popular. Mina começa a adoecer após a contaminação vampiresca, mas a evolução do processo de vampirização é interrompida quando, ao ter ficado claro o quão terrível seria para o mundo a consumação desse processo, esta espeta uma estaca em Drácula, não sem antes lhe jurar amor eterno, e o decapita a seu pedido para o libertar do sofrimento. Está assim assegurada a vitória do bem sobre o mal, mas até se ter chegado a este ponto, o leitor teve acesso a representações da existência de múltiplas fantasias e práticas sexuais que, sem dúvida, o estimularam no sentido erótico. O filme de Coppola não dá apenas visibilidade às situações concretas de atividade sexual. Apresenta também, por exemplo, um mar num estado de movimento feroz e perturbador, cujas ondas se esbatem umas nas outras, como os movimentos basculares de dois corpos durante a cópula mais intensa, selvagem e descontrolada. Esta imagem, sem dúvida, estimula subliminarmente a fantasia sexual e pode impelir para o ato masturbatório. Tal é a dimensão grandiosa da sensação que transmite. Ao contrário de outros romances ou novelas mais arrojadas, apresentando a sensualidade nua e crua e até de modo defensável, como é o caso do Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, que criou este alpinista social que usava a sua bissexualidade para seduzir mulheres e homens de influência. E assim, o próprio Wilde se expôs a inúmeras acusações. Bram Stoker refugia-se no puritanismo para falar sobre o que é proibido dizer e fazer. Mas esta ideia não é pacífica. Vários autores consideram Stoker um vitoriano austero, purista e inexoravelmente aberto a repressões e discriminações sexuais. Que esta obra poderia ter sido escrita para sublinhar os benefícios dessas mesmas repressões e discriminações é uma hipótese. É possível que o autor pudesse ter essa postura enquanto homem público, mas partindo da premissa vícios privados, públicas virtudes, existe também a possibilidade de que, na escrita de Drácula, ele tivesse utilizado a literatura como plataforma para veicular os seus vícios mais prazerosos ou até as suas simpatias por vícios e desejos mais secretos, ou seja, mais fantasiosos, de outros cidadãos, servindo o mal como alívio do desejo. Francis Ford Coppola deu ao público a representação visível daquilo que Bram Stoker retirou da esfera do indizível, transformando-a numa experiência coletiva. A teatralização no seu filme, feita constantemente com a imagem de sangue e do vermelho em tecidos, paredes e diversas superfícies, remete, entre outras coisas, para o satânico, as chamas, o inferno, e tudo o que se pode relacionar imediatamente com o imaginário cristão do diabo. Estes ingredientes, que surgem de vários modos no género fantástico, funcionam como uma sedução dos sentidos para o erotismo e para as sexualidades. Talvez por essa razão este mesmo género e, sobretudo, o mito de Drácula tenham um vasto número de consumidores que, atraídos pelo fantástico, vampiresco
não apenas na sua apresentação de situações heroicas, mas também pelas variantes semi-pornográficas, por exemplo, em banda desenhada dos anos 70, na qual surgiam, para além dos vampiros e do diabo, genitalmente agraciados de modo generoso pela natureza, lucíferas e afins. Essas figuras estimulavam as fantasias e desejos mais secretos desses consumidores, conduzindo-os em verdadeiras viagens de representações mentais. Atualmente assiste-se a um ressurgimento de movimentos homofóbicos e de intolerância com a prática de sexualidades alternativas, consideradas desviadas e desviantes, em vários países do Ocidente, a confirmarem-se as notícias que todos os dias nos chegam através dos vários mídias. Tal significa que talvez a sociedade atual, ocidental, não esteja assim tão distante de alguma da mentalidade repressora vitoriana e, nesse sentido, o género fantástico que Bram Stoker utilizou e Francis Ford Coppola mostrou revela-se ainda hoje uma das possíveis camuflagens para o clandestino, ou seja, dizer o indizível. Desculpem esta extensão desta leitura. Isto trata-se de um texto que eu escrevi para a revista Crépal, da Sorbonne, e que está aceito, mas que eu ainda quero retrabalhar. E, infelizmente, nós que trabalhamos com estas coisas temos um entusiasmo que muitas vezes não é o mesmo entusiasmo de quem está a ouvir, portanto, para nós, isto leva-nos por vários mares e esquecemos que, por vezes, não nos esquecemos, sabemos, mas não nos lembramos, é diferente de esquecemos, não nos lembramos naquele momento que possa estar a ser muito extenso, mas de qualquer modo, para mim era necessário para percebermos como através das artes, é sempre necessário estes enquadramentos, estas contextualizações, para percebermos como através das artes podemos ir percepcionando pequenas e grandes diferenças entre as sexualidades e de outras áreas da sociedade e dos estudos sobre a mesma, ampliando mais e mais o nosso universo psicológico, ideológico e prático, aqui da praxis, e as possibilidades de intervenção para a qual ficamos mais e melhor equipados se lhes quisermos dar uso. Eu agora queria apresentar-vos ali o Fábio Salgado, que foi o meu parceiro nesta peripécia de construir um site que fazia parte daquilo que tinha que ser, que estava projetado. O site... O que é que aconteceu ao site? O site é exatamente MST Site, não é? Manifestações da Sexualidade no Teatro. E o Fábio, quando eu falei com ele, isto ainda em 2017, logo no início, disse: tem que construir um site, pai, não sei quais são as plataformas melhores, porque convém ser uma coisa que não se pague, porque nestas investigações que são financiadas, elas são financiadas, mas tudo aquilo que não tem a ver com manutenção, nós é que temos que pagar. Até isto ficar entregue, eu ia dizer à bicharada, brincar um bocadinho, até ficar entregue lá aos espaços académicos e científicos, para onde eles são criados. Mas o Fábio, como é um bichinho das digitalidades, ou das questões digitais, digitalidade, porque é como a humanidade, não é? Os estudos de humanidade, estudos de digitalidade, tudo nesse sentido da característica. Sugeriu logo que fosse através do blogger e, portanto, ele próprio criou o menu, que eu não podia deixar de aceitar, porque de facto tem um bom gosto pela simplicidade, que é muitíssimo apetecível. E pronto, a partir daí era só ir inserindo os conteúdos e ajustar aqui e ali, e depois criar as versões em inglês e em francês. Portanto, eu sou o autor do site, mas ele é coautor, porque sem ele isto não estaria aqui, pelo menos não estaria neste ponto. No site
vê-se exatamente sobre o que ele é, como é que ele aborda as questões. Portanto, ele está inserido numa investigação e apresenta a ação detalhada da investigação, depois as etapas da investigação, conforme elas vão surgindo. Portanto, isto hoje ainda é não oficial, esta apresentação, é só mesmo uma amostra daquilo que está a integrar a investigação. Uma agenda, porque isto só pode ser tornado público lá mais para 2022, o final de 2022. Uma agenda, portanto, os ciclos, tudo aquilo que vai acontecendo, e vocês daqui a pouquinho estão a perguntar, então, mas isso é só uma espécie de base de dados. Não é uma base de dados, porque isto é para ser tornado dinâmico com artigos de investigadores que irão submetendo, não é? Neste momento temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 artigos já, portanto, são pessoas que vão pensando sobre estas questões e criando outros alicerces e partindo de pontos de vista e de estados da arte para outras direções. Portanto, é dinâmico, tem um conselho editorial que normalmente é suposto encontrar-se, mas nesta época não tem sido possível, esse conselho editorial. Isto depois ainda tem que levar um tratamento final, quando estiver próximo do final, no sentido do formato, não é? Porque, por exemplo, como podemos ver aqui, o espaçamento, apesar de nós fazermos o espaçamento correto, quando estamos a escrever, depois ele não surge, correto. O campo da bibliografia, portanto, tudo aquilo que foi consultado e que existe sobre o tema até agora levantado por mim, não posso dizer que seja só isto que existe sobre o tema, não é? Mas aquilo que foi levantado por mim e que tem um grande contributo para este trabalho. Temos aqui quase todo o Bataille, não é? O Bataille continua a par aqui do Foucault, não é? Da oficialista, a ser dos papas desta investigação. E depois temos os contactos. Mesma coisa depois temos na versão inglesa, não é? Portanto, que se refere exatamente que isto ali é tudo financiado pelo governo, tal e qual a mesma coisa, as etapas da investigação. Portanto, pretende-se que, ao contrário, isso ainda não sei como é que vou solucionar, porque se fores perguntar às pessoas se querem cookies, se querem bolinhos, não é? Bolachinhas, e ali pergunta-se, diz que ele site pode ter, a gente quer que ele tenha. Estamos aqui a versão francesa, isto porque, francamente, cansei-me de ouvir mesmo pessoas do meio e da ciência também refilarem tanto em relação aos franceses, porque eles não traduzem os sites deles para inglês. Portanto, eu achei logo que isto deveria ter uma versão inglesa e uma versão francesa, que é para tentar diluir ao máximo essa possibilidade agressiva que o ser humano, na qual o ser humano tanto investe. Nesse sentido, o que eu posso dizer mais neste momento é... Muito obrigado. Muito obrigado, Fábio. Fábio Salgado. Está a ficar bonito, não está a ficar... Nós ainda temos aqui uns 12 minutinhos para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou saber alguma coisa que queira partilhar, um pensamento que queira partilhar. Portanto, o António Pinto, que eu não agradeci, o Adriano Filipe, que eu também não agradeci, são incontornáveis nisto. O António Pinto...
António Pinto, desta vez, inclusive, foi de um auxílio ainda mais importante, porque coisas que eu não tinha tempo para fazer e que ele conseguia encontrar com melhor definição, como os trailers que vocês viram, e a Guerra do Fogo, etc., foi ele que encontrou e fez a transferência. A gente não pode dizer que sacou. Mas são coisas que estão em domínio público, portanto são trailers. A Guerra do Fogo está felizmente em domínio público, e portanto não há problema nenhum com os GDAs e essas coisas assim. Muito obrigado, António Pinto, por isso. Querem colocar alguma questão, partilhar algum pensamento, dizer alguma coisa sobre isto, se valeu a pena, se não valeu a pena, se levantou algum véu, alguma burca? Já agora deixa-me só agradecer, portanto, toda esta informação que foi dada e também falar sobre... Obrigada. Falar sobre experiência própria, daquilo que eu sinto, não é? Portanto, a parte emocional de quando observamos este tipo de filmes e o que nos inspira na altura. Muitas vezes é o medo. Em certas situações, por exemplo, como os vampiros e outras, onde normalmente há sempre um caminho para o mal, ou para a dor, e o que neste momento estamos a atravessar também é pensarmos, pelo menos o que eu penso, há aqui uma dúvida muito grande sobre tudo aquilo que vamos caminhar, ou que estamos a caminhar neste momento também, com toda esta sensação de medo que cada vez estamos a ter, cada vez mais, a evitar os contactos uns dos outros, e que isto a mim assusta-me porque acho que inspira também muita coisa dentro do ser humano, e o facto também de não podermos comunicar, de contactar, de falar, acho que é muito mau, é muito violento. Isso é muito pertinente, porque um dos objetivos deste ciclo também, que hoje não estava aqui em cima da mesa, é também questionar como é que a arte pode continuar a dialogar com o público e com o cidadão sobre estas questões das sexualidades, que não seja numa vertente do passado da arte, porque exatamente por esses motivos da pandemia, das relações interpessoais e do toque, etc. Neste momento o que se assiste é quase um agravamento do preconceito que havia no princípio do surgimento da SIDA, quando o HIV ainda não tinha sido isolado, não se sabia o contacto, que era uma doença do sexo e de um determinado tipo de comportamento sexual. Neste momento tudo é afetado por isso, o próprio toque, o próprio abraço, não é? Coisas que estavam no domínio público e que faziam parte do nosso cotidiano. Portanto, nesta altura, eu acho que a última coisa que fará medo será o desejo, ou o mal como a libido do desejo, no sentido de terror fantástico, porque essas coisas nós conseguimos perceber que são tornar real, a fazer uma representação de algo mental, de um sonho, de uma fantasia, etc. Mas, infelizmente, o que nós estamos a viver leva-nos a um esfriar, que, eventualmente, com drogas alucinogéneas, será a única forma da gente se esquecer. Estou a brincar, mas é verdade, da gente se esquecer dos medos que tocar nas pessoas atualmente estão a existir e a desenvolver-se e a serem ampliados. Portanto, eu acho que nesta altura, mas não vamos falar sobre isso aqui hoje, porque haverá depois na próxima sessão com o Rui Sintra, haverá um espaço mais direcionado também para aí, e depois com a Maria João Brilhante recuperando Aristóteles, mas neste momento sobre o que é que nós poderemos falar, ou como é que a arte poderá dialogar, porque não podemos pegar na arte, acho eu, pelo menos é o que eu sinto neste momento, não podemos pegar na arte e fazer dela apenas uma declaração de impossibilidades, ou seja, apresentar aquilo que se torna impossível atualmente devido à Covid.
Não posso simplesmente colocar as pessoas a fazerem assim à distância e a sentirem isso como um desejo consumado. É possível, claro, que isso também terá o seu espaço, mas eu acho que a arte, no sentido lá, terá que encontrar formas. Já tem que passar primeiro pelos artistas. Terão que se reinventar ainda mais. Há quem diga que já se reinventaram, eu não acho que se tenham reinventado assim tanto. Acho que muitos ainda querem continuar um bocadinho com o pé lá. Mas os artistas ter-se-ão que reinventar de modo a poderem procurar novos discursos artísticos que possam de algum modo promover a ideia de novas sexualidades, de outras possibilidades de sexualidades, ou mesmo das impossibilidades das sexualidades neste contexto. Não sei como, não sei quando, nem onde, mas sei que do mesmo modo não poderá ser, senão ficaremos apenas num espaço de museu. E o passado, conhecer o passado, compreender o passado. Conhecer o passado para mim é importante para compreender o presente, não é? E poder perceber para onde é que se poderá encaminhar o futuro. Mas mesmo assim, neste momento, esta própria premissa já não é muito válida, porque o passado que nós temos, neste momento, não tem, ou se tiver é muito pouco, pistas para o que será o futuro. Portanto, o que neste momento, se calhar, não é só uma questão com a qual a arte terá que debater, ou sobre a qual a arte se poderá ou terá que se debruçar, mas todos os aspectos, todas as áreas da sociedade e do conhecimento, porque basicamente ciência é conhecimento, conhecimento é construção. Neste momento estamos no oposto, ou seja, aquilo que nós tínhamos, que era o conhecimento da construção, neste momento já não é tanto construção, porque há de facto uns passaportes para um vazio, não é? Mas isto, pronto, é aquilo que neste momento estou a pensar em simultâneo com o que estou a dizer, mas percebo que esses medos são medos de algum modo egocêntricos, não no sentido popular do termo, mas no sentido da razão de um ser mais válida do que a razão do outro, ou seja, o meu medo de tocar em alguém ser mais válido do que o não medo desse alguém me tocar, porque é a minha razão que é central. E eu acho que é muito por aí que nós estamos a ir. Não é a questão do egoísmo, da prática de me manter no centro dos meus interesses, mesmo que seja para poder contribuir mais e melhor para uma relação com a sociedade, mas nesse sentido egocêntrico da minha razão ser mais válida do que a tua. Não é capaz de ser mais por aí, não sei. Nós vivemos realmente uma rejeição e estamos a transmitir essa rejeição para a nova geração. E isso na nova geração pode provocar até uma violência depois na condição da sua maneira de Mas já está a provocar, Está a provocar violência, exatamente. Era só isto então também. Obrigado. Obrigada também. Muito obrigada. Vou pôr aqui. É tudo? Não sei se quer dizer alguma coisa. Não? Então está encerrada a conferência de hoje. Muito obrigado. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. A vocês todos, muito obrigado. E António Pinto, muito obrigado. E continuação de bons pensamentos. Vou lá abaixo, vou arrumar aqui estas coisinhas. Já vais, beijinho.